O perito criminal, quando ele chega em algum local de crime, ele se depara com cenas terríveis, em que muitas vezes ele se pergunta como alguém teve coragem de fazer isso. Meus irmãos, estou saindo de um plantão bem tumultuado, que foi essa madrugada inteira, em que eu encontrei, o que me deparei com cenas terríveis. Teve de tudo um pouco, teve embriaguez ao volante, teve acidente de trânsito, teve tentativa de homicídio, teve roubo, teve furto, teve um pouquinho de cada coisa. E muitas vezes eu chego nesse local e eu falo, meu Deus, como é que alguém teve coragem de fazer isso? Como é que alguém buscou isso? Por quê? Por quê que buscaram isso? E muitas vezes a resposta fala qual é o objetivo de vida daquela pessoa. O que esse coração estava cheio? Alguém que foi capaz de fazer isso era movido por quê? E a gente vê uma humanidade hoje completamente numa busca desenfreada pelo prazer, pelo poder, pelo possuir, quer, e quanto mais quer, e quanto mais tem, mais quer, e vai buscando mais, eu quero mais, e aquilo já não sacia mais, e ele quer mais, e vai com isso muitas vezes destruindo pessoas, destruindo vidas e destruindo a sua própria vida. Muitas vezes esse é o erro da humanidade, buscar desenfreadamente os prazeres desse mundo de tal forma que não tem lugar para Deus. Um coração que vai se enchendo com tanta coisa, com tanta busca desenfreada pelo poder, pelo prazer, que ali já não cabe mais a presença de Deus, já não tem mais tempo para Deus. Vivemos hoje numa humanidade que não tem tempo para Deus. E nesse evangelho de hoje, um evangelho belíssimo, o Sermão da Planície, São Lucas nos mostra o Sermão da Planície, e Jesus vai falando algumas bem-aventuranças e alguns ai de vós. E me chamou muita atenção uma parte desse texto que pode parecer uma incongruência, né? Que Jesus falou uma coisa e depois falou outra. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, quer dizer vocês serão felizes, né? Vocês serão bem-aventurados. Ele fala, bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Olha que interessante, bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Mas lá no final, quando ele começa a falar dos ai de vós, né? Coitado de vós, ele fala, ai de vós que estão saciados, porque terão fome. Parece uma coisa estranha, né? Jesus fala uma coisa e depois fala outra. Primeiro ele fala que serão felizes aqueles que têm fome, porque serão saciados. Depois ele fala, infelizes, né? Ai de vós aqueles que já estão saciados, porque terão fome. E aqui a gente pede ajuda a um grande santo, Santo Charles de Foucault, São Charles de Foucault, quando ele fala o seguinte, que a nossa humanidade precisa se esvaziar dessa busca desenfreada, né? Precisa se esvaziar dessa busca desenfreada pelo prazer, pelo poder, de querer mais e deixar Deus de lado. Ele fala justamente isso, né? Que precisamos nos esvaziar das coisas do mundo para que possamos nos encher das coisas de Deus, para que a gente possa estar cheio das coisas de Deus. Isso é muito sério, porque quando a gente busca outras coisas, quando a gente busca em primeiro lugar outras coisas, a gente deixa de lado as coisas de Deus. E aqui eu não estou falando que a gente não tem que tentar melhorar na vida, não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Que a gente precisa ter essa sede, essa fome de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. Precisamos ter essa fome de Deus, para que Ele mesmo venha nos saciar, para que Ele mesmo possa preencher o vazio do nosso coração. Alguns santos falavam que o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Então não adianta preencher esse coração com sucesso, com poder, com dinheiro, não vai encher. Precisamos encher esse coração com as coisas de Deus. Bem-aventurados vocês serão quando tiverem fome, porque serão saciados da graça e do poder de Deus. Fique com Deus, foco, força e fé.